Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de como medimos o tempo. Para começar nosso assunto, vamos falar do seguinte, vamos falar do movimento de translação da Terra. O que é esse movimento de translação? É o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Quando ela completa uma volta inteira, a gente chama de ano, né? Um ano, que são 365 dias e 6 horas, tá bom? Então essa é uma forma que a gente está medindo o tempo, né? O tempo que a Terra vai em volta do Sol, uma volta completa, a gente chama de um ano. São 365 dias aproximadamente. Aí, enquanto a Terra faz essa volta em torno do Sol, vai acontecer as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Mas a gente não vai falar sobre isso agora não. Vamos continuar falando sobre mais um movimento da Terra. Tá vendo esse movimento representado aqui à esquerda, né? Em cada ponto a gente vê esse movimento, essa flechinha aqui em cima, significa a Terra girando em torno do próprio eixo. Vamos falar sobre esse movimento. É o movimento de rotação. Então a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. No caso, como eu só representei aqui nesse desenho, seria a Terra fazer um giro, passando um eixo aí imaginário do polo norte até o polo sul. Esse giro que vai ser para a gente dia e noite, né? Então vamos continuar. Baseado nisso que a gente falou, nos movimentos de rotação e translação, a gente vai ter o que então? Um ano, 365 dias aproximadamente, que é o movimento de translação. Um dia, 24 horas, que é o movimento de rotação, né? O lado da Terra que está aparecendo para o Sol aqui vai estar dia, e ela vai girando, esse lado fica noite, o outro lado fica dia. Sempre assim, vai alternando, né? E o dia, né, dividido em 24 horas, cada hora tem 60 minutos. E cada minuto, 60 segundos. Já que a gente falou em hora, minuto e segundo, a gente vai aproveitar para falar um pouco sobre o relógio, né, que é um dispositivo que a gente usa para medir o tempo, bem conhecido aí. Então eu peguei essa figura para falar com vocês. Então o que a gente vê aqui? Do lado esquerdo a gente está vendo um relógio digital com números, né? Os dígitos aparecendo. E esse aqui a gente chama de relógio analógico, relógio com ponteiros. No nosso caso aqui, os dois relógios estão marcando a mesma hora. Aqui é 8h50 e aqui, que hora que é aqui? 8h50. Presta atenção aqui, ó, que entre o 8 até chegar quase relando no 9 ainda é 8 horas, tá? Então 8 e alguma coisa, né? No nosso caso aqui, 8h50. Professor, eu não sei ver horas no relógio assim de ponteiro, como que faz? Vou explicar para vocês como a gente vê horas nesse relógio então. Aqui é o seguinte, o ponteiro menor indica as horas, o ponteiro maior indica os minutos. Isso você já devia saber, né? Já deve ter ouvido falar sobre isso, mas não custa nada a gente relembrar aqui. Então vamos lá, quando o ponteiro das horas estiver indicando um número, a gente vai falar que é essa hora. Por exemplo, se estiver indicando 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5... E aí o seguinte, para falar que é 1 hora exatamente, o ponteiro da hora, que é o menor ponteiro, tem que estar indicando o número 1, e o ponteiro maior dos minutos tem que estar indicando o 12. Então sempre quando for horas inteiras, o ponteiro dos minutos está indicando 12. E o ponteiro das horas, qual a hora que está indicando, né? Por exemplo, ponteiro pequeno no 3, e esse ponteiro grande no 12, são 3 horas. E os minutos, professor, como eu faço? Bom, minutos é simples. A gente tem que lembrar da tabuada do 5. Então aqui, onde a gente vê o número 1, vai ser 1 vezes 5. Aqui vai ser o 5 então. E a gente vai seguindo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 e 55. Depois do 55 acontece o seguinte. 56, 57, 58, 59, a gente não tem o 60. Onde seria o 60 vai ser o nosso 12, tá bom? A gente não fala 60 minutos no caso aqui. Então o ponteiro dos minutos vai indicar no máximo até 59 minutos, tá bom?
Então é assim que a gente fala as horas nesse relógio aqui de ponteiro. Se vocês quiserem saber mais sobre um outro vídeo falando mais especificamente sobre horas e como ler horas no relógio, deixe um comentário aqui embaixo que eu faço outro vídeo para vocês sobre esse assunto. E nesse relógio aqui a gente vê o seguinte, a gente vê esse 12H, 24H. O que significa isso? Significa a forma que ele vai mostrar a hora aqui pra gente. Se for 24H que o relógio tiver definido, ele vai mostrar a hora de 0 até 24 horas, no caso 23h59, né? E se estiver marcando 12 horas, ele marca do 1 ao 12, por exemplo, da 1 da manhã até o meio-dia, e depois ele volta para 1 da tarde. Ele não vai ter 13 horas. Isso é que significa essa simbologia aqui. E esse PM? Esse PM é o seguinte, quando o relógio está definido para marcar horas de 0 a 12, né, 12 horas, então a gente tem que ter esse PM para saber se é hora do dia ou da noite. Por exemplo, 8h50. Se esse relógio está definido para marcar horas como apenas 12 horas, né, de 0 a 12, 8h50 eu não saberia dizer se é 8h50 da noite ou do dia. Só que esse PM vai indicar para a gente, quer dizer pós-meio-dia. Tá? Então 8h50 depois do meio-dia é 8h50 da noite. Então essa figura aqui mostra um pouquinho falando sobre esses dois tipos de relógio, tá bom? Mas a figura que a gente mostrou agora, a figura passada, não falava sobre esse ponteiro dos segundos, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. O minuto é o tempo gasto pelo ponteiro dos segundos para dar uma volta completa no mostrador. 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, o que acontece com esse ponteiro dos segundos? Se ele dá uma volta completa aqui, ele percorreu na verdade o tempo de 1 minuto, que significa 60 segundos. Existe bastante problemas da matemática que envolve a transformação de minutos para segundos, tá? E de segundos para minutos, também envolve horas. A gente pode ver isso num vídeo posterior aí. Mas só para saber que esse ponteiro menor é o ponteiro dos segundos, tá bom? Então a gente falou do relógio, que é usado para marcar o tempo. E agora a gente vai mostrar aqui o calendário. Eu estou mostrando aqui o calendário de 2021, na verdade uma parte do calendário, né? E o que a gente vê nesse calendário? A gente vê o mês, a gente sabe os meses do ano, né? Eu vou falar para vocês aqui, mas vocês já sabem isso. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. O ano tem 12 meses, tá? Professor, algum ano tem mais meses ou menos meses? Não. O ano sempre tem 12 meses. No nosso caso aqui, eu estou falando do calendário de março do ano de 2021. Então, é o mês de março e o ano 2021. O ano que eu estou gravando esse vídeo. Então, o que mais a gente vê no calendário aqui? O que são esses nomes? Esses nomes são, na verdade, está abreviado. Aqui, né, seria domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, tá? Então aqui não está escrito segunda-feira, né, nem os outros dias, mas é porque está abreviado. Professor, toda semana tem 7 dias? Toda semana tem 7 dias. Isso não muda, não vai mudar. O que vai mudar, quando a gente marca dias usando o calendário, é a quantidade de dias do mês. Então, tem meses que tem 31 dias, igual esse aqui, o mês de março. Existem meses com 30 dias. E o mês de fevereiro tem ou 28 dias ou 29. Se for um ano bissexto, o mês de fevereiro vai ter 29 dias. Tá bom? Então, esse é um calendário que a gente está vendo o mês de março aqui, que a gente vê sempre, né, um calendário dessa forma e consegue marcar também o tempo. Então, esse foi o vídeo de hoje, falando um pouquinho para vocês sobre formas de marcar o tempo. A gente viu principalmente aí o relógio e o calendário, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe um like se você gostou, comenta o que você achou e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!